voltamos com o nosso Filosofando, com a presença do professor Cosme Massa entre nós. Professor, os nossos estudiosos dos grupos de estudos na França, que nós temos através do site filosofiaespírita.org e as aulas que ministramos via Skype, juntamente com eles, existe uma dúvida entre eles que é o seguinte: Jesus é um espírito superior ou é um espírito puro? O que dizer disso? Veja, lendo a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, fica muito claro, a partir daquilo que caracteriza o espírito puro ou perfeito da escala espírita, que Jesus é um espírito puro ou perfeito. Mas vale a pena aproveitar a pergunta para explicar as diferenças. Kardec, na escala espírita, bota quais são as diferenças entre os espíritos bons da escala espírita e os espíritos puros. O espírito superior é um espírito bom da escala espírita, ou seja, ele é o último nível dos espíritos bons. Se nós quisermos hierarquizar, por exemplo, a escala espírita ela tem 3 ordens, espíritos imperfeitos, bons e puros, e 10 classes, que vai de 10, o mais imperfeito, ao primeiro, o puro. O superior é o número 2 na escala, então o espírito puro ou perfeito é o número 1, os espíritos superiores seriam o número 2 numa classificação de 1 a 10. E há uma diferença essencial, que a gente não pode perder, que Kardec teve a lucidez, que é a completa independência da matéria. Olha, o espírito bom ou superior por ser bom, ele tem o predomínio da matéria sobre o espírito. Este predomínio significa que ele sofre a influência da matéria, mas domina. O espírito puro não sofre nenhuma influência da matéria. Bom, o que isso significa em termos morais? Kardec vai mostrar isso, por exemplo, para quem está ouvindo e quiser pesquisar, na pergunta 228 de O Livro dos Espíritos, por exemplo. Se eu sofro influência da matéria, eu ainda sofro paixões. A paixão é uma decorrência da influência da matéria. Os espíritos bons e superiores, por serem bons, eles ainda sofrem paixões, mas as paixões chamadas boas. As paixões que caracterizam o que nós chamamos os bons sentimentos. Os espíritos puros não têm o que nós chamamos de paixões. Então, por exemplo, eu não posso falar do amor do espírito puro do mesmo jeito que eu falo do amor de um espírito bom. Porque o amor, quando você é espírito bom, ainda tem uma carga de paixão. Depende ainda dessa influência. Então, o amor de um espírito puro está muito distante, às vezes, do que a gente consegue imaginar. Esse amor incondicional proposto por Jesus, que a gente vai experimentando na paixão do amor alguns elementos dele, mas a sua completude, esse amor pleno, só se encontra isento de qualquer influência da matéria, somente no espírito puro. Então, ele atua com absoluta independência da matéria. Ele não sofre nenhum tipo de influência material, aqui os espíritos superiores sofrem. Então veja a lucidez, há uma diferença entre o espírito superior e o puro, além da diferença de conhecimento, que o espírito puro sabe ainda muito mais, há essa diferença muito importante do ponto de vista moral, que é a completa independência da matéria, que o espírito puro tem e que o espírito superior não tem. Jesus, então, seria um espírito puro? Não tenha dúvida, um espírito puro, portanto, nenhuma influência da matéria e, como diz Kardec, superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos outros. Ótimo. Professor, mais uma questão bastante importante, que é sobre a caridade. A caridade é um instrumento que permite ao ser humano atingir um estágio evolutivo superior ou é a base fundamental para a transformação do homem em um ser integral? Qual a importância e a necessidade da implementação desta concepção de vida para a humanidade, principalmente nos tempos atuais, de grande sofrimento, dor e desafios? Essa foi a grande beleza do pensamento kardeciano quando ele vai tratar da ética espírita. Ele vai propor um princípio que é fundamental para que a gente possa sair do estado de espírito imperfeito que somos, caminhando em direção ao estado dos espíritos bons da escala espírita, para depois nos tornarmos espírito puro, que é a prática da caridade, tal como ele coloca no texto, que ele sintetiza em 3 virtudes: a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Estas 3 virtudes que sintetizam de forma primorosa as nossas capacidades de interação com o homem. Por exemplo, quando eu vou agir com o outro, a benevolência desempenha um papel muito importante, porque a benevolência é o desejo do bem.
e é o desejo que me move na ação. Se eu desejo o bem, eu vou buscar fazer o bem. Quando eu vou interagir com o outro, eu apenas não pratico ações, eu também faço julgamentos, análises. A indulgência é a virtude que me tranquiliza nesse julgamento, que me faz prestar mais atenção nos meus erros do que nos erros alheios. Então a indulgência no plano do julgamento ela é essencial. E no plano da convivência e da interação, em que eu recebo as ações alheias, eu não apenas faço coisas. A benevolência regula o que eu faço. Mas o que as pessoas fazem? Como é que eu vou regular isso? A partir do perdão. Então, com o perdão, eu aprendo a receber dos outros de uma forma diferente. Eu recebo as ações alheias sem me magoar, sem ódio, sem rancor, por pior que elas sejam. Então, o indivíduo que pratica a caridade, eu digo, constrói esse equilíbrio em si, nas dimensões fundamentais da alma. Aprende a pensar melhor, julgando adequadamente, deseja e age melhor e recebe a ação do outro com equilíbrio. Por isso essa virtude é muito importante nesse nosso caminhar. E Allan Kardec sabiamente vai dizer, fora da caridade não há salvação, fora da qualidade não há felicidade. A gente não vai caminhar na construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz. Então por isso é o lema do Espiritismo. E o mais importante de todos, o verdadeiro espírita é aquele que busca a prática da caridade, muito mais do que simplesmente conhecer a filosofia ou a ciência espírita. Essa salvação não seria no sentido devocional, em sim autorredenção, alo-redenção, como é que a gente poderia sintetizar isso rapidamente? Rapidamente. No sentido em que os filósofos já empregavam. A salvação é um estado interior de felicidade plena. Alguns usam a expressão beatitude, bem-aventurança, ou seja, esse estado de felicidade plena interior que decorre de uma consciência tranquila, decorre desta paz interior de alguém que faz o que precisa ser feito, que tem o equilíbrio das emoções, ou seja, esse estado interior e não um lugar para onde você vá, e não uma condição exterior, mas é o estado de beatitude, de bem-aventurança dos filósofos, esse estado especial de paz, de alegria permanente, de felicidade plena. Podemos dizer que Kardec nunca foi tão atual quanto agora. Muito pelo contrário, eu acho que nós precisamos estudar mais para perceber que ele é mais atual do que a gente imagina, com certeza. Sempre, né? Não é, professor? Muito aprender bem. Com ele, que é o grande mestre de Espiritismo. Muito bem, nós agradecemos muito a sua presença aqui entre nós, no Filosofando, e nós teremos, sem dúvida nenhuma, em outras ocasiões, mais vezes, a presença do professor Cosme Massa entre nós. Agradecemos a sua audiência, fique em paz e até o próximo Filosofando.